Sendo o quinto maior país do mundo e uma das 10 maiores economias, o Brasil se destaca com folga no mapa da América do Sul, sendo o único dos grandes países mundiais com uma grande geografia vertical, o que providencia ampla diversidade climática e geológica. Fato que resultou em uma geografia com enormes dificuldades ao mesmo tempo, em que possui enormes vantagens. No vídeo de hoje, veremos a geopolítica do Brasil. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Com seu apoio, eu poderei continuar trazendo conteúdo diverso sobre geopolítica, segurança internacional, espionagem, crime organizado e outros. Mas é o seu apoio que faz esse canal continuar rodando. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. O Brasil fica na América do Sul, sendo o maior país da região e fazendo fronteira com quase todos os países sul-americanos, com exceção de Equador e Chile, ficando ainda de frente para o sul do Oceano Atlântico. Sua estrutura geográfica é dividida em 3 bases principais. A primeira, a base amazônica no norte e noroeste do país. A segunda, a savana tropical do Cerrado, no centro do país. E o terceiro, o Planalto brasileiro, se estendendo pela maior parte do litoral do país. A base amazônica é consolidada graças ao rio Amazonas, o maior rio em volume do planeta, se estendendo desde a Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico, englobando praticamente todo o norte do país. A confluência de fatores geológicos, climáticos com esse rio e outros rios locais da região deram origem à maior floresta do mundo, a Floresta Amazônica, cuja maior parte está dentro do Brasil. Bem como, devido a esses fatores, a região é inóspita e historicamente hostil à habitação humana, dificultando grandes concentrações urbanas e ao desenvolvimento da agricultura. Fato esse que tem consumido vastos recursos do Estado brasileiro, que no último 1 século e meio tem sido obcecado em povoar a região. Já ao sul, o Cerrado, região que por séculos também for hostil a grandes concentrações urbanas e desenvolvimento agrário, mas que graças ao desenvolvimento de uma série de tecnologias a partir da segunda metade do século XX, como engenharia genética, por exemplo, conseguiram transformar a região em um grande produtor agrícola mundial. Já o Planalto brasileiro se estende desde o Ceará, ao norte, até o norte do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas, como no litoral santista no estado de São Paulo, a vista do mar faz parecer um grande muro verde, o que gerou lendas entre os primeiros navegadores portugueses que exploraram a região, de ser uma muralha construída por gigantes. Devido a isso, a absoluta vasta maioria da população brasileira, até os dias de hoje, está justamente concentrada na região litoral, onde se desenvolveram as suas principais grandes cidades. Do lado negativo, por essa região ao longo da costa ser extremamente acidentada, isso foi um empecilho natural por séculos para que a região interna do país fosse colonizada. Já pelo lado positivo, isto tem blindado e desincentivado a região de eventuais agressões por forças marítimas externas. Um exemplo da dificuldade que essa barreira natural impôs aos colonizadores pode ser observado no fato de que, por cerca de 200 anos, o assentamento mais interno que existia na região era a vila de São Paulo de Piratininga, onde hoje está localizada a cidade de São Paulo, a apenas 70 quilômetros do litoral. O núcleo geopolítico brasileiro fica consolidado sobre o triângulo envolvendo as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Contudo, a partir dos anos 2000, a gravidade geoeconômica brasileira tem gradualmente sendo modificada com relação ao núcleo geopolítico, se afastando do Rio de Janeiro, mas se estendendo em direção ao norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso. Esse fenômeno se dá em especial por 2 motivos.
O primeiro, graças ao enorme boom econômico do agronegócio em direção ao centro-oeste, impulsionado pela exportação de proteínas dirigidas aos mercados asiáticos, sobretudo para a China. E o segundo, devido à migração de indústrias pesadas indo para o interior, causada pelos pesados custos e falta de espaço nas grandes metrópoles. Historicamente, a estrutura gravitacional da geopolítica brasileira, em termos administrativos, possui 3 níveis de integração com as autoridades centrais. A primeira, chamada de Zona Integrada à Autoridade Central, correspondendo a toda a região ao norte do estado de São Paulo. Já a segunda, sendo o próprio estado de São Paulo, que possuiria sua própria gravidade geopolítica, sendo uma região rebelde de oposição às autoridades centrais. E a última região, a sul, que possuiria um sentimento separatista e autônomo justamente por causa de São Paulo bloquear fisicamente as influências vindas a partir do norte. Neste sentido, essas 3 zonas representariam níveis diferentes de integração e cooperação com as autoridades centrais, sendo algo herdado desde a administração portuguesa até os dias de hoje com o governo federal. No aspecto geográfico, a posição e a forma territorial brasileira têm fornecido 3 aspectos favoráveis ao Brasil. No primeiro, a partir do promontório nordestino, o Brasil tem sido uma importante ponte de ligação do Triângulo Sul-Americano ao Sudoeste Europeu e Oeste Africano. Por projetar o Brasil sobre o Atlântico Sul, conectando-se diretamente à corrente marítima do Brasil com a corrente marítima das Canárias. O Brasil esteve, então, em posição vantajosa diante da boca do Atlântico Norte, que fora por quase 500 anos o principal centro de gravidade econômica do mundo. Fato mudando só recentemente. No segundo, por controlar a vasta maior parte do rio Amazonas, o Brasil impõe aos países andinos, assim, a sua vantagem sobre a região amazônica. Já no terceiro, ao sul, a vantagem argentina, seu estado rival, de estar na boca do Bacia do Prata, que fora por séculos a principal ponte de ligação marítima com o interior do continente sul-americano, foi anulada pelo controle absoluto brasileiro sobre o Pantanal e sobre os rios Paraná e Rio Paraguai. Fato este que deu aos brasileiros a virtual hegemonia sobre a região. Situação ainda mais aprofundada com os países de Uruguai e Paraguai, que no passado serviram como tampões contra a Argentina e que atualmente possuem seus mercados extremamente vinculados ao mercado brasileiro. A percepção estratégica do Brasil imperial de colocar o país como um dos principais atores globais, o projetando em direção ao Atlântico Sul, principalmente a partir de sua capital Rio de Janeiro, e consolidando áreas estratégicas na região de fronteira interna, é algo profundamente alterado em 1960, quando Brasília é inaugurada e a capital do país vai para seu extremo interior. Essa mudança perturba permanentemente a gravidade geopolítica brasileira, mudando de uma nação de projeção externa e litorânea para um país introvertido e interiorano, reagrupando os recursos do país e sua energia política para o interior de forma artificial para só então ser redistribuído. Assim, a inauguração de Brasília literalmente dificulta qualquer pretensão brasileira de projeção externa, tornando o país em uma nação focada em si própria e com um pensamento geopolítico relativamente isolacionista. Para o futuro, os desafios regionais externos do Brasil são quase nulos, e a sua geografia, que fora o grande desafio pela maior parte de sua história, hoje não é um grande problema. Porém, se por um lado a sua geografia deixa de ser o seu grande desafio, a ineficácia humana passa a ser o seu pior problema. A alta taxa de envelhecimento, caos na segurança pública, morosidade da justiça e impunidade, baixa qualificação educacional e falta de infraestrutura adequada são consequências de mais de um século de lideranças incapazes e sem estratégias, somadas com uma população de cultura imediatista.
São problemas que foram se acumulando a níveis cada vez mais intoleráveis e que colocam desafios gigantescos para o futuro do país, em especial a partir da segunda metade do século XXI. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. Dessa forma, poderei continuar trazendo material de geopolítica genuína para vocês. Abraços e até a próxima!